Graça e paz. Abra tua Bíblia em 1 Reis. Reis 10 diz assim: Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E um vento forte, um vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Somente até aqui. Fecha os teus olhos. Paizinho, Senhor, eu oro, Pai, nessa noite. Peço para que o Senhor venha falar conosco. Para que o Senhor venha destravar corações aqui essa noite. Para que o Senhor venha nos fazer entender processos. Para que o Senhor venha nos amadurecer, Pai. Senhor, coloca fogo em nosso coração. Pai, nos alinha, Senhor, ao Teu chamado. Senhor, nos faça entender que o Senhor está nos preparando para aquilo que o Senhor já preparou para nós. Que guerras, que ventos, que tempestade, elas não são para nos matar, mas para nos amadurecer. Senhor, eu oro para que toda distração, ela caia por terra agora. Para que todo pensamento mal venha se transformar em pensamento bom. Todo sono, tudo que venha nos distrair, eu oro, Senhor, que caia por terra nesse momento. Em nome de Jesus, o Senhor fala aqui essa noite. Eu meditei muito esses tempos sobre Elias, sobre esse profeta que viveu aproximadamente 50 anos de ministério. E o Senhor levou. Assim como o Senhor levou Enoque. Só que teve um momento na caminhada desse profeta que tudo que ele tinha vivido com o Senhor não fazia sentido naquele momento mais. Que ele entrou num lugar e ele falou assim: Senhor, ele desejou a morte. De tão oprimido que ele estava diante das circunstâncias, diante das pessoas. E ele olha para o Senhor e fala assim: me leva. E ele deseja morrer. Um profeta que conhecia extremamente a palavra, que sabia que Deus, ele era bom, que tentava a todo tempo se alinhar aos planos de Deus. Um tempo, de repente, quando houve uma grande perseguição, vários profetas tinham morrido, ele entra numa caverna e não consegue mais achar sentido a vida dele e ao ministério. E há um tempo atrás, eu comecei a estudar e entender um pouco mais. O Senhor me levou ao profeta Elias porque eu passei por algo muito complicado há uns dias atrás. Eu comecei a viver várias coisas negativas há um mês mais ou menos atrás. Muitas coisas ruins. E teve um dia que eu comecei a chorar e eu olhei para minha sogra e falei assim: será que está valendo a pena? Será que as pessoas estão entendendo? Elas estão compreendendo?
Será que tudo que nós estamos fazendo está valendo a pena? E a minha sogra, ela, diante disso, ela ficou chocada, eu acredito, porque nós dificilmente a gente chora, dificilmente, não porque a gente é orgulhoso, mas a gente sempre tenta ver o lado bom das coisas. A gente sempre entender que o processo, ele não é fácil. Sabe, Deus, ele não falou que seria fácil. Talvez por muito tempo nós aprendemos isso. O Senhor não falou que tudo seria assim. Não, ao contrário, os nãos, eles são protetivos. Os nãos muitas vezes é livramento. Os não, o Senhor está nos parando de nós mesmos. Há uns anos atrás, o meu esposo, ele estava fazendo várias provas para um concurso público. E várias provas, e ele passava sempre. Quando chegava no finalzinho das etapas, ele reprovava. E eu orava: Senhor, eu não quero que ele faça esse concurso, Pai. Senhor, eu não quero que ele passe nesse concurso. E eu orava, e a minha sogra orava. Eu falava: sogra, ele vai ter que sair daqui da vila, é muito perigoso, a gente vai ter que se privar muito. E ele ia até o fim. Só que um certo dia, a última vez que ele prestou o concurso, ele passou em todas as etapas. Todas as etapas. Quando chegou acho que na última etapa, que era somente, não era entrevista, era o exame físico, alguma coisa assim, ele já estava, praticamente tinha passado no concurso. E eu orei e falei: Senhor, eu falava pra minha mãe: agora vai. Agora vai. E eu lembro que eu orei pro Senhor e falei: Pai, eu não consigo enxergar o bom nisso. Sabe, eu não consigo enxergar algo bom nisso. Só que ele estava feliz, ele queria muito esse concurso. E quando ele estava para fazer o último teste, o Flávio, ele é muito alinhado a datas, muito alinhado ao horário. Ele perdeu a data. Ele foi no dia depois. E nisso aí foi ele, Deus, ele chorou muito e eu agradeci demais. O Senhor, obrigada, Pai, o Senhor é maravilhoso. E ele sentiu Deus parando ele, dele mesmo. Deus protegendo ele de algo que ele queria muito. E às vezes tem coisas que nós queremos muito de Deus e Deus está falando: não é tempo, não é o momento, não é para você. Não é porque todo mundo está fazendo o que você vai fazer. Não é porque deu certo. Ei, a coisa certa para alguém errado, ela se torna errada. Sabe? A hora certa ela é errada no momento errado, ela se torna errada. Ou algo certo no momento errado, ela se torna errada. E há uns dias atrás eu vivi umas coisas muito ruins, muitos nãos de Deus. Foram muitas coisas, aconteceu muitas coisas aqui na igreja. E para quem sabe, eu estou terminando a minha faculdade. Estou no último semestre da faculdade. E por muito tempo eu iniciava coisas e nunca terminava. Eu nunca concluía. E quando essa igreja nasceu, eu falei: Senhor, eu preciso. Ainda não estou 100%, não, estou 50%. Ainda iniciou algumas coisas, paro no meio do caminho, mas eu estou melhorando, estou tentando. Todo dia eu me alinho, eu inicio um livro e falo: eu preciso terminar. É do meu temperamento, eu sou sanguínea. E eu gosto de fazer tudo muito rápido. E às vezes ler um livro demora algum tempo e logo eu já perco a graça. E eu recebi uma notícia há um mês, um pouquinho atrás, que eu tinha deixado algumas parcelas em atraso na faculdade. Já foi estratégico para mim poder pagar no final do semestre de uma vez só, porque tinha aumentado demais. E estava tudo certo que eu iria pagar no boleto, que a faculdade ia dividir no boleto. Chegou no final, a faculdade pegou e falou para mim que eu precisava de um cartão de crédito. Aí acabou meu mundo. Acabou. Eu falei: como assim? Mais uma coisa que eu vou iniciar e não vou terminar. Vai ser mais uma coisa, sabe por quê? Porque eu me conheço, eu não vou continuar. Vai ser mais uma coisa que não dá certo. E isso foi trazendo, eu fui perdendo a sobriedade do espírito. Eu já comecei a ficar negativa.
Sabe, várias coisas começaram a acontecer, pessoas começaram a se levantar, porque é desse jeito que acontece. Às vezes Deus, Ele quer nos moldar como? Através de coisas, através de pessoas, através dos nãos, através dos ventos, criados por Ele muitas vezes e outras vezes não. Isso começou a mexer comigo. Eu comecei a falar, será que está valendo a pena? Eu estou tentando tanto, sabe? Eu estou falando tanto e parece que as pessoas não estão respondendo aquilo que está queimando dentro de mim. Será que só eu acredito nisso? Aí eu cheguei no momento que nem eu mesmo mais. E um certo dia na minha casa, quando eu já tinha chorado, eu já tinha desgoelado, já tinha gritado. Na minha casa eu não posso nem gritar, porque eu moro com a minha sogra. Ela mora embaixo, se eu gritar eu já dou mau testemunho. Eu não posso nem quebrar nada, não posso. Eu não posso me comportar, eu não posso. Graças a Deus. Porque na realidade isso me molda. Na hora que eu estiver longe eu sei, eu já aprendi, tive um fundamento. Porque hoje é minha sogra, amanhã vai ser os meus vizinhos. Hoje são os meus cunhados, amanhã vai ser os meus vizinhos. Porque quantos cristãos tem hoje que não está nem aí para a reputação, que não está nem aí para nada, né? Tipo, o que pensam de mim? E continua fazendo. E eu lembro que um dia eu entrei, eu não estava afim de vir na igreja. Isso aconteceu a primeira vez de uma forma tão forte. Espero que seja a última, Pai, para mim. Eu lembro que eu entrei no quarto e o Senhor falou algo no meu coração. O Senhor falou assim: persevera, fica firme, entenda que eu estou com você, entenda que eu estou contigo. E eu lembro que uma frase que gritou no meu coração é: Deus proverá. Deus, Ele vai prover aquilo que o teu coração anseia, corre para mim. Deus, Ele vai prover no dia mau, Ele vai prover a sua necessidade, corre para mim. Faz de mim o seu primeiro Deus, eu sou o seu primeiro. E eu lembro, e quando Deus Ele falou isso para mim, foi um refrigério para minha alma. Foi um refrigério para o meu espírito, queridos. E aconteceu isso com o profeta Elias. E o Senhor, Ele vem ministrando sobre esse profeta ao meu coração. Querido, você sabe o que faz nós pararmos? É olharmos para as circunstâncias, para as coisas, para as pessoas. É nós pararmos de olhar para o Pai e olharmos para as coisas. Eu lembro que certa vez os discípulos, eles estavam com Jesus em terra firme. E aí o Senhor falou assim: vai na frente que eu vou ao monte orar. E os discípulos entraram no barco. Eles entraram no barco e o barco foi distante. De repente veio uma tempestade gigante. E Jesus, Ele se atentou, Ele se lembrou, a palavra fala. Ele se lembrou dos discípulos. E Ele foi caminhando sobre as águas. E eles ficaram apavorados diante daquela situação. Essa semana o Senhor ministrou ao meu coração. Queridos, nós precisamos andar por cima dos nossos medos. Aqueles camaradas que estavam naquele barco, eles conheciam das águas. Eles não estavam no lugar que eles não conheciam, eles conheciam de águas. Eles eram experimentados nas águas. Mas de repente aquilo que era uma habilidade se tornou um medo. De repente aquilo que era algo que todos os dias eles enfrentavam se tornou um medo para eles. Aquilo que eles manjavam, que era o barco, que eram as águas, se tornou um lugar de medo. E o Senhor, Ele foi caminhando sobre as águas e Ele fala assim para Pedro: vem Pedro, sou eu. E o Senhor falou para mim: filha, talvez por esses dias as suas habilidades têm sido os seus medos, caminhe sobre elas.
Caminha sobre as suas habilidades, porque talvez agora elas estão todas, tá uma confusão na sua cabeça. Assim como Pedro caminhou sobre as águas, caminha agora. Tá compreendendo? Tá dando para entender meu raciocínio? Eles entendiam das águas. Não era, eles cresceram sabendo pescar. Como nunca eles passaram por uma tempestade, como nunca. Mas a palavra fala e descreve que houve uma tempestade muito forte. E eu não acredito que nunca eles tenham passado por uma tempestade como aquela. A grande questão é que naquele dia Jesus ele estava ali. É que naquela tempestade Jesus ele estava ali. E o Senhor falou ao meu coração, talvez o que era habilidade para você hoje se tornou um medo. Talvez o que você administrava com tanta força, talvez o que você administrava com tanta clareza, hoje tem se tornado um medo para você. Começa a caminhar sobre elas. Olha para mim, começa a caminhar, continua. Não olha para o vento, não olha para a tempestade. Olha para mim, caminha sobre os seus medos. Caminha agora sobre o que você achava que era habilidade. Ei, eu quero te dar novas habilidades. Eu quero te ensinar coisas novas. Caminha, continua. Jesus, ele ministrou isso ao meu coração. Talvez você achava que estava no controle. Ei, eu vou tirar o controle. E talvez é necessário sair tudo do lugar para você entender e para mim entender que é só Deus que pode fazer. Nós não podemos. Jesus, está compreendendo? Certa vez, o salmista, no Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levem uma vida de sofrimento e tenham um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldade, nem estão cheios de problema como os demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas. Se veste de crueldade e seus olhos cobiçam sempre mais. O coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar a violência. Falam como se fossem donos dos céus. E suas palavras são arrogantes. Suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila enquanto as suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que me mantive de coração puro. Foi em vão que agi de modo íntegro. O dia todo só enfrento problemas. A cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o meu povo. Tentei compreender. Olha o que o salmista diz. Tentei compreender porque prosperam. Que tarefa difícil, diz o salmista. Então encontrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Essa passagem ela gritou no meu coração hoje. Quantas vezes nós olhamos para esse mundo, para as riquezas, para as coisas, nós olhamos, eu tenho que renunciar enquanto pessoas estão aí conquistando, e isso vai tomando o lugar de Deus em nosso coração.
Quantas vezes eu olho para os arrogantes, eu olho para os soberbos, eu olho e aparentemente eles constroem um castelo aparentemente estável. Eu olho para os cruéis e o salmista vem dizendo. E aí ele fechou, falando: eu tentei compreender. Ô, tarefa difícil. E eu lembro que foi uma das orações no dia que eu entrei no meu quarto, tentando compreender, se é que eu posso. E ele falou: e por fim, entendi o destino deles. Queridos, muitas vezes olhar para as pessoas, para as coisas, vai nos parar, vai nos cansar, vai nos deixar entristecidos. Muitas vezes não, é sempre. Porque eu quero te dizer, tem alguém que você deve olhar sempre. É para Cristo. Tem alguém que eu e você não devemos jamais, jamais desviar o nosso olhar. É para o Abba. Sabe? Talvez algumas, eu nem perguntei, gente, eu tô de meia. É porque minha bota estava dolorida. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Talvez hoje você chegou aqui cansado, entristecido, sobrecarregado, assim como Elias estava naquele dia, assim como eu estava há uns dias atrás. Mas em Mateus 11, Jesus, ele nos fala assim: Mateus 11, 28 diz assim: naquela ocasião, 25, Jesus orou da seguinte forma: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço por me escondeste essas coisas dos que os sábios, dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelastes aos que são como criança. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece a verdade senão o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece a verdade. É isso. Volta lá. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, senão o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo, ele é leve. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, mas hoje o Senhor, ele quer nos dar descanso. Ele quer aliviar todo fardo pesado, porque ele é manso e humilde de coração. Essa semana eu estava orando, na semana passada, eu estava orando ao Senhor, falei: Senhor, me dá humildade, porque eu preciso ser como Jesus. Eu quero me dar mansidão. Mas Jesus, ele fala algo nessa palavra de coração. É algo interno, que seja de dentro para fora, não de fora para dentro. Existem diversas pessoas humildes e mansas,
até a hora da pressão. E o meu pedido ao Senhor é: Senhor, me dá uma mansidade, uma humildade de coração, que saia de dentro, que na hora que o Senhor me provar, eu seja aprovada, porque o Senhor quer me aprovar. Na hora da tempestade, na hora do vento forte, o que tenha em mim seja mansidão e humildade. E isso consiste o verdadeiro cristão. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter coragem de fazer esse tipo de oração. O Senhor, me dá humildade e mansidão de coração, assim como Jesus. E nesses dias que eu estava passando por tantas coisas, eu tive que clamar por humildade e mansidão, para que eu não machucasse quem estava ao meu redor. Porque, queridos, quem está ferido fere, quem está curado cura. A pessoa ferida, ela sai machucando, é como um caminhão, sai derrubando tudo que está em volta, fala sem pensar, responde às vezes ofensa, e nós não fomos chamados para responder ofensa. Luiz, ele fala assim, ó, não se ofenda, não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Não ofenda, porque vão te ofender e automaticamente você vai se defender. Às vezes nós não ofendemos, mas as pessoas nos ofendem e nós logo queremos nos defender. E há desafios nesses dias, queridos. O profeta Elias, ele passou por muitos desafios na caminhada dele. Em todos ele foi aprovado. O profeta Elias, um tempo ele chegou para o rei Acabe e ele falou que ia ter uma fome na terra. Terrível. Só que, queridos, pode haver o que for, se Deus ele estiver conosco, nós não vamos passar provação nenhuma. Nós estamos estudando isso no Ruiós, diversas pragas, e o povo de Deus sendo poupados. É porque o povo de Deus não, é porque o Senhor ele zela pelo teu povo, ele zela pelos que zelam por ele. Há um fogo de Deus, há um fogo do zelo dele ardendo nesses dias. E Deus, ele tem zelado pelo povo dele. Eu não preciso correr atrás de coisas, atrás de aumento. Não, o Pai, ele está zelando por nós. Eu não preciso trabalhar para ter. Ei, trabalha para ele, que ele vai trabalhar para nós. Faz pelo reino. Ei, tudo vos será acrescentado. Tudo. E diante daquele tempo de fome, Elias ele começou ele foi poupado. Ele foi saciado da fome. Deixa eu voltar lá, 1 Reis. Jesus. Senhor, nós estamos com tempo, glória a Deus. Reis 17, não vou ler, mas vai dizer que os corvos eles levavam alimento para Elias, e era pela manhã e era de noite. Ei, queridos, numa fome que aquele povo estava vivendo, malimar, eles teriam alimento à noite. Mas o Senhor, pelo amor dele, ao teu escolhido, aos teus profetas, e eu tenho orado esses dias, Pai, levanta os teus profetas, levanta aqueles que têm coragem de pregar a verdade, aqueles que não vão ter medo de Jezabel, aqueles que não vão se prostrar diante de Baal, aqueles que não vão ter medo da guerra. Levanta, Senhor, levanta os teus profetas. Levanta aqueles que não é mimizento, que tudo quer parar. Ei, queridos, Deus está nos falando, continua. A minha oração nesses dias é: levanta os teus profetas, aqueles que têm zelo, aqueles que têm amor, não é pelas pessoas, é pela uma causa. Ei, o amor pelas pessoas, eles são consequência, mas o amor por Jesus, ele vem primeiro.
Entende? Às vezes eu amo mais as pessoas e não amo a causa e eu paro. Sabe por quê? Porque eu me frustro com as pessoas e paro. Ame Cristo é o suficiente. Ame Cristo é o suficiente. Cristo, Ele é o suficiente para nós. Eu não preciso bajular, eu não preciso bater palma. Não! Ei, se Cristo estiver centralizado em nossas vidas, vai evidenciar os frutos do Espírito: amor, paz, mansidão, amabilidade, amor, alegria, domínio próprio. Vai evidenciar essas coisas quando Cristo, Ele é o centro das nossas vidas. Vai evidenciar o que? Um ruiós, um filho maduro de Deus. Um filho maduro de Deus. Não dá mais tempo de meninice. Não dá mais tempo de parar. Talvez nós estamos num momento de caverna, mas vai chegar uma voz aqui para Elias e eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente lê. Não dá tempo mais, não dá. Talvez a gente está chateado com família, está chateado com a igreja, está chateado com o trabalho. Queridos, caminha. Quem é o nosso Deus? Quem é o teu Deus, Beth? Não é essa igreja. O teu Deus não somos nós. Não pare, continue. Continua. Olha para Cristo, queridos. Quando eu quero promover algo, eu vou precisar sustentar isso. Quando Deus promove, Ele sustenta. Nós precisamos promover a palavra, queridos, e nós seremos sustentados por ela. Ei, promova a palavra. Pare de promover ministério. Pare de promover pessoas. Pare de promover teu trabalho. Comece agora a promover a palavra e você será sustentado por ela. E é onde você estiver, queridos. Eu não vou me moldar no meu trabalho porque o povo não é cristão. Não! Eu não vou me moldar na igreja porque na igreja todo mundo é crente. Eu tenho que ser, ei, seja real. Deus não tem problema com pecador. Ele tem problema com gente enganadora, com pessoas que são duas caras. Ei, Deus está nos chamando de tira a máscara, queridos. O que aconteceu na pandemia evidenciou algo que no Espírito já estava acontecendo. Muitas pessoas mascaradas dentro da igreja, dentro das suas casas, não conheciam os teus filhos. Era mãe que não conhecia os filhos, pai que não conhecia os filhos, filhos que não conheciam os pais. E houve o isolamento social. Só aconteceu no físico aquilo que no espiritual já estava acontecendo. Porque é assim que acontece. Muitas coisas acontecendo no espiritual e a igreja não enxergando. Mas Deus nos chamou para discernir o mundo espiritual. E isso vai acontecer quando nós formos filhos maduros de Deus. Está entendendo? Jesus, o Senhor falou para mim, queridos. Acorda para a vida. Acorda para a vida. O ministério nunca foi sobre você, foi sobre mim. Se meu próprio filho, ele sofreu dores e consequências terríveis. Acorda, filha, levanta. Levanta, porque vem uma geração atrás de você, queridos. E se nós pararmos, outro vai continuar, porque a obra, ela não para. E eu não estou falando de uma obra de ficar na porta, não, queridos, eu estou falando de uma obra de ser. É ser a obra, é ser a verdadeira palavra. Ei, se hoje Jesus tirasse essa palavra, ela está dentro de mim, de você. Se o irmão no trabalho ele é ofendido, qual é a primeira palavra que sai de nós? É ofenda também, ele é folgado. Ou é filho, olha, não dá atenção não, vai orar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede o rumo da sua vida, guarda ele. E sabe o que é isso? É caminhar pautado numa palavra. Não é nesse sistema desse mundo geral, em tudo. O problema, queridos, é que hoje a gente está pautados em argumentos humanos. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para promover um reino. E como que eu promovo algo que eu não conheço? Você sabe como que Elias, ele conseguiu sair de uma caverna em um momento de... Se eu fosse dar um nome para que Elias ele estava passando, talvez ele estava passando por um período, processo de burnout. Sabe, um diagnóstico de cansaço, sobrecarregado.
Ele queria entrar no lugar e desejou a morte. Já estou sozinho, ninguém está mais comigo. Mas uma coisa que Elias conhecia era a palavra como ninguém. E queridos, o que vai nos sustentar no dia mau é essa palavra. O que vai nos sustentar é estar alicerçado, é estar sobre essa rocha. É Ele ser a base dos nossos dias. Eu amo a passagem de Caim e Abel. E o pastor Juscelio falou algo no meu coração que ele gritou para mim na segunda-feira. Sobre Abel e Caim. Duas coisas na realidade. Ele falou assim, ó, Abel só evidenciou com a oferta dele na onde eu estava na vida dele. Aonde que eu estava, eu era o primeiro. Quando a colheita cresceu, Abel já falou assim, acho que muito antes. Ele pensou, eu preciso tirar para o meu Senhor, porque Ele é o meu amor, Ele é meu amado, eu sou dele e Ele é meu, Ele é meu noivo. Preciso tirar para o meu Deus, Ele é meu noivo. Não deve ter pensado, mas eu estou aqui conjecturando. Mas Ele é meu amor, Ele é meu Pai. E a oferta de Caim também evidenciou aonde Deus Ele estava na vida dele. Porque se Deus Ele não tiver em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele não vai ocupar mais lugar nenhum. Ou melhor, Ele ocupa a sobra. Ele ocupa o resto do meu tempo. Ele ocupa aquilo que eu não tenho nada para fazer. E outra coisa que gritou no meu coração, e eu falei, Pai, será que eu estou fazendo isso? Me ajuda, não posso. O irmão que não oferece o tudo tenta sempre matar o quem está oferecendo tudo. Porque ele não quer oferecer tudo, ele não quer renunciar tanto quanto, mas ele quer receber de volta a mesma coisa. Ele quer receber a mesma. Ele quer que Deus olhe e fale, eu vou me agradar da sua oferta. E é lindo que Deus fala assim para Caim, mas por quê? Por que você está zangado? Por que você está irado? Se você fizer o que é bom, eu vou receber. Mas se você fizer o que é mal, ei, o pecado está à porta. Entenda isso, queridos. Muitas vezes a gente vê uma disputa dentro da igreja, aí você vai balancear, tentar olhar. Você vê um entregando mais e outro entregando menos, e o que está entregando menos está questionando. Ei, entrega mais, faz mais ou não questiona, continua vivendo a sua vida. Ei, quando essa igreja foi nascer, muitas pessoas olhavam e falavam assim, não vai dar nada. Quem são eles? Quem é? Só que nós estávamos entregando tudo. Essa era a diferença. E foi tudo mesmo. Foi tudo mesmo. Foi tudo nosso recurso. Foi todo nosso tempo. Foi tudo. Tudo nós entregamos. E tinha pessoas tentando nos matar e querendo nos apedrejar. E quando crescer, foi nascendo, vai durar 1 ano. Não, vai durar 6 meses, vai durar 2 meses. E começaram a falar, como vão viver sem dízimo? Não pregam dízimo. Querido, quem sustenta a igreja não somos nós, é o próprio Abba. Ele nos dá a oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo. Aí eu ou você decide. Entende? Entende isso? Aleluia. Glória a Deus. Ai, Senhor, mudou tudo. Ah, Jesus. Queridos, entenda os processos. Entenda os processos. O profeta Elias, ele passou por muitas coisas. Depois disso, ele foi para o meio dos profetas, porque ele era um caba. E falou assim, ó, se o seu Deus é Deus de verdade, faça
faça um altar aí para que desça fogo do céu. Bem resumidamente, resumindo, não desceu e o profeta ficou kkkk. Ficou rindo diante dos outros profetas de Baal. Ficou rindo e tirando sarro dos profetas de Baal. Agora ele vai falar: agora eu vou mostrar quem é Deus, Israel. Agora eu vou mostrar quem é o meu Deus. E aí ele foi lá, fez o altar, fez um córrego. E Deus mandou fogo. E ele matou todos os profetas. A espada, dizendo: seu Deus, eles não é Deus. E Jezabel, incircuncisa, esposa de Acabe, enviada pelo cão, Satanás, vai lá e fala assim: se amanhã, pela manhã, eu não fizer com você o que você fez com os profetas, e aí, diante de perseguição, eita glória, Jesus, pode pôr menos para mim que eu pulo muito. Elias, ele vem e chega aqui onde nós lemos, dizendo assim: Pai, eu tive zelo, eu servi com zelo ao Senhor, com todo o meu amor, eu servi com tudo que eu tinha, com tudo que eu tenho. No 14 ele vai dizer, eu vou pular o 13, depois eu leio o 13. No 14 ele vai dizer: e ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E nesse período que Elias estava falando, foi o período que o Senhor já veio a ele. Depois de quase que um terremoto, que eu fiquei tentando imaginar o que aconteceu naquele lugar, que o Senhor fala para ele no 11: saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. Mas também passou um vento forte, um vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram, tipo um terremoto, uma avalanche. Meu Deus, no monte do Senhor. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Houve vento, tira tudo do lugar. Houve um grande terremoto. Os meus pés já não estão firmes. E houve fogo ardente, mas Deus não estava no fogo. Só que depois de tudo isso, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. E quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E ele respondeu outra vez: Senhor, tenho servido com zelo ao Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram o que eu li agora. Tinha lido agora. E eu quero te dizer que às vezes, diante de um momento de tensão, de um momento de que eu perdi a sobriedade do espírito,
que eu olhei para Deus e não, já não faz sentido. Tá todo mundo quebrando aliança, só tem eu tô sozinho. Eu tô sozinho. E eu lembro, eu lembro que quando a gente veio para essa igreja, um pouquinho antes dessa igreja nascer, um pouquinho antes, a minha linguagem do Flávio era assim, parece que as pessoas não estão falando a mesma língua que a gente. A gente foi em algumas igrejas e eu não conseguia compreender a linguagem, não era mais o que me nutria. Eu já tinha passado daquele leite, sabe? Eu já tinha ido para uma comida mais sólida na minha casa. E o que acontece? Eu tinha me alimentado a semana toda de uma comida sólida e eu entendi que o templo, ele não é um lugar para mim me alimentar. Um templo é um lugar que os alimentados vão desfrutar da presença. Porque a alimentação eu como em casa. O alimento é diariamente. Só que sabe o que acontece muitas vezes com nós? A gente vai para a igreja para esperar uma palavra do altar, quando o altar é nós. Precisamos buscar em casa. E eu ia para a igreja e via um monte de gente se alimentando de uma palavra vazia, de uma palavra rasa, de uma palavra somente de prosperidade. É bom, mas na realidade a prosperidade ela não é nosso Deus. Ei, se Jesus ele não estiver no nosso altar, talvez esse altar ele não foi para Deus. Talvez foi para Mamon, talvez foi para não sei. Mas se Jesus ele não for o centro das nossas igrejas, talvez essa igreja... E eu não conseguia compreender mais a linguagem. E eu fui em diversos lugares e até um tempo que eu cheguei e falei assim, peraí, eu vou ficar mais em casa, que é um erro também. Só que logo entrou a pandemia e eu tive que ficar em casa. E foi o melhor momento da minha vida, onde eu sentava com meu esposo e a gente... o que nós temos no Ruiós, queridos? Exatamente o que nós temos no Ruiós. Eu não preciso te falar, vem experimentar, provai e vede que o Senhor é bom. Prova e verá que o Senhor é bom. Quem não provou, não saberá. Talvez vai falar do que os outros provaram. Mas o Senhor está nos chamando, vem mais para perto. Eu quero derramar altar, eu quero derramar fogo sobre você. Para de atrair, de buscar, de fabricar o seu próprio fogo. Eu quero derramar o fogo sobre o seu altar, sobre você. Você é o meu altar na realidade, é você, sou eu, é a igreja. Está entendendo? Aleluia, eu me perdi. Quando essa igreja nasceu, eu estava assim, eu não conseguia mais comer ou provar qualquer coisa. Eu queria caminhar com pessoas que me inspirassem, que me apresentassem coisas que eu não conhecesse, que ministrasse uma palavra que eu já ministrei ou eu já... E eu falava assim, que Bíblia que essa pessoa está lendo? Por diversas vezes eu comecei a caminhar com gente que eu falava assim, que Bíblia que essa pessoa está lendo? Que eu já li essa passagem diversas vezes, eu nunca tinha lido, nunca tinha visto isso. E Elias estava assim. Ele falou, só sobrou eu. O que tem é tudo profetas que se converteram a Baal. São tudo profetas profanos. São tudo profetas igual Jezabel. Tem um monte de gente que não fala a minha linguagem. Tem um monte de gente que não adora o meu Deus. O que eu estou fazendo aqui? Só sobrou eu. Deus, Ele está aqui essa noite, como um sussurro dizendo, não só sobrou você. Assim como Ele falou para Elias. Ele falou assim, olha, 15. Então o Senhor disse, volte para o caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja
Azael para ser o rei da Síria. Depois unja Jeú, o neto de Nissi, para ser o rei de Israel. E já, isso aqui é para cada homem. Você saber que Deus, Ele vai te substituir. Que Deus, Ele tem alguém que vai continuar aquilo que você está fazendo. E queridos, Deus não nos chamou para construir coisas. Ele nos chamou para deixar legados. Ele nos chamou para quando eu morrer, eu tiver pessoas no meu caixão falando assim: nossa, eu aprendi com a Jennifer. Às vezes ela era brava, mas ela tinha uma vida que aos meus olhos, e eu creio que aos olhos de Deus era irrepreensível. Que ela tinha amor pelo que ela fazia. Você sabe, isso é legado. Isso é legado, e as pessoas olhar para você e querer dar continuidade naquilo que você está fazendo através de Jesus. Está entendendo? E ele fala assim: e unja já Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel, para substituir você como meu profeta. Isso aconteceu com Moisés. Isso é para gente madura, para saber que Deus, Ele sempre vai ter alguém para continuar aquilo que Jesus começou. Não foi eu, foi Jesus que começou. E não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Jesus. É sobre Jesus. Nós precisamos primeiro entender o nosso papel no processo. Nós precisamos entender o nosso papel no chamado. O chamado, ele não é nosso. O chamado, ele é de Deus. O chamado, ele é de Deus para nós. Eu decido se eu vou responder a Ele. Não é eu tenho um chamado. Ei, o chamado, ele um dia eu decidi ficar na minha cama deitada e o Senhor falou assim: ó, levanta, o seu chamado te chama. Levanta, aquilo que eu te chamei para fazer está aí, ó. Levanta. E Deus, ele continuou dizendo: quem escapar da mão de Ezael será morto por Jaú, e quem escapar da mão de Jaú será morto por Eliseu. No entanto, depois de um cansaço, depois de colocar tudo que estava dentro para fora, Elias falar para Deus: eu estou sozinho, eu estou cansado, eu já não quero mais, eu estou só, não tem ninguém mais comigo. Deus, ele fala assim: no entanto, preservei 7.000. Aonde ele não via ninguém, tinha 7.000. Aonde ele não via mais profetas, havia muitos. Talvez era a ótica dele que estava cega. Talvez ele não estava enxergando aquilo que Deus realmente estava fazendo naquele momento. Muitas vezes a nossa ótica é assim: eu não percebo as coisas, mas Deus, ele está fazendo. Deus, ele já preservou. Não sou só eu não posso me sentir demais. Peraí, Elias, eu tenho um povo que eu poupei. Eu tenho um povo que eu preservei. E esse povo nunca se prostraram diante de Baal. Nunca se prostraram diante de deuses. Nunca fizeram deuses para eles. Nunca eles mesmos se tornou seus deuses. Nunca o dinheiro foi o Deus deles. Nunca um carro novo foi seu Deus. Nunca foi esses que foram preservados. E nem o beijaram. Talvez nós estamos com cansaço, achando que estamos sozinhos. Talvez passamos por ventos, por perseguições. Muitos morreram. Talvez foram mortos pela igreja, talvez foram mortos por liderança, talvez foram mortos por mim mesmo. Porque se eu estou ferido, eu vou ferir. Elias, no momento de... Queridos, Elias, no momento que ele estava triste, ferido, angustiado, Elias foi para o monte. Talvez está aí, no momento que eu estou querendo largar tudo. Já estou desistindo do chamado.
Estou desistindo. Eu já não. O que é um profeta, queridos? É aquele que profetiza o que o Senhor manda. É aqueles que vai para um lugar secreto, ouve a voz do Senhor e fala o que Deus está falando. É aqueles que não tem medo, queridos. É aqueles que vai falar mesmo diante diante desse mundo, da forma que ele está. Cadê os seus profetas, Senhor? Cadê os profetas do Senhor? Cadê aqueles que não estão se prostrando, não estão beijando coisas? Cadê aqueles? Cadê? Está aqui essa noite, eu creio nisso. Deus preservou um povo, está aqui essa noite, eu creio nisso. Que não se prostram. Talvez estão cansados, mas essa noite o Senhor, Ele quer aliviar o nosso fardo. Ele quer trocar todo o cansaço. Talvez nós já servimos tanto a Deus. Eu já vim de outros lugares, eu já entreguei tanto, já fiz tanta coisa, mas parece que tudo se repete. A vida é um ciclo e realmente nada é novo debaixo do sol. A grande questão é que o Senhor não está nos chamando para fazer algo novo. Ele quer nos tornar novo. E tudo por onde eu passar será novo, porque não foi as coisas, foi eu. Talvez me ofenderam lá atrás, aí eu briguei. Aí agora eu estou aqui no Senhor, o Senhor me tornou novo, hoje eu já não brigo. E é assim que o Senhor quer fazer. Ele não quer mudar as coisas, Ele quer mudar nós. Ele quer mudar as nossas vidas, o nosso interior. Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer colocar lágrimas nos nossos olhos novamente por Ele. Ele quer que nós olhemos para Ele e falemos assim: Senhor, eu quero me apaixonar novamente pelo Senhor. Sabe, eu quero me desesperar. Ei, queridos, quantos de nós por esses dias perdemos sono por levantar de madrugada e falar assim: não, eu quero estar com o meu amado. O sono é pequeno demais perto do meu Deus, eu posso dormir depois. Eu quero perder o sono outra vez, Pai, porque eu queimo por esse amor, porque eu queimo por esse Deus. Não, as coisas não determinam o lugar de Deus na minha vida. Eu vou determinar o lugar de Deus na minha vida e será o primeiro. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se você puder, feche os teus olhos. E assim como eu orei na minha casa, eu quero orar aqui essa noite. Assim como eu orei num quarto, assim como eu orei na minha cama. Paizinho, alivia todo fardo pesado. Alivia a opressão que tanto tem me oprimido. Alivia o peso, Senhor, da caminhada. Alivia, Senhor, alivia os meus pés. Os meus pés estão cansados, eu quero parar. Troca, Senhor, os meus sapatos, Senhor Jesus. Senhor, alivia, Pai, alivia o vento forte, Senhor. Eu não consigo, Senhor, ficar parado. Muitas vezes eu cochilo em dois pensamentos. Senhor, alivia esse vento que não me deixa quieta. Alivia esse vento, Senhor, que sopra coisa nos meus olhos. Senhor, alivia esse vento que me impede de olhar para Ti. Alivia esse vento, Senhor, que me impede de caminhar. Senhor, alivia o vento forte. Alivia esse vendaval que tira a estabilidade dos meus pés. Me tira a estabilidade dos meus pés. Eu já não consigo mais ficar em pé. Ao cansaço espiritual, Senhor, tira todo esse cansaço. Senhor, me faz olhar com os meus olhos espirituais nesses dias de tantas coisas acontecendo. Espírito Santo, vem sobre mim agora, invade cada canto do meu ser. Invade o meu coração, tira tudo de mim que não provém de Ti. Que o meu coração esteja prostrado diante de um altar. Que
Que o lugar que eu queira estar de mais destaque seja na tua presença. Que se há um altar em mim, Senhor, agora derrama fogo. Derrama fogo. E se esse altar ainda não existe, eu vou pegar agora todas as pedras que atiraram em mim. Eu vou pegar tudo que lançaram na minha face. E eu vou colocar agora diante dos teus pés. Eu vou colocar diante dos teus pés, Senhor. Eu me prostro agora em adoração a Ti. Alivia todo fardo pesado aqui essa noite. Alivia todo fardo pesado aqui essa noite. Senhor, muda agora corações. Aquebrando corações duros. Olha, coração de carne, Pai. Para chorar e cantalarás. Eu quero me desesperar. Declare isso. Se desespere pelo Abba. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. E talvez você está precisando de uma água viva. Você está precisando de uma comida que realmente vai te saciar. E essa água, ela está aqui. Beba de graça. Beba de graça dessa água. Beba de graça da água da vida e será saciado. E essa comida, ela está aqui essa noite. Comece agora a se alimentar desse alimento. Se alimente agora da comida que o Abba tem para ti. Se alimente agora da palavra de Deus e será saciado. Ah, Jesus, eu tenho fome de Ti. Eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede, Senhor, sede das Tuas águas. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por Ti. Queridos, a nossa intensidade tem que ser muito melhor e muito maior para Deus. Muito maior do que um jogo de futebol. Muito maior do que uma conquista. Muito maior que as coisas. Nós precisamos nos apaixonar todos os dias por Deus. Todos os dias por Jesus. Nos desesperarmos por Ele como nunca antes. Se eu gritava por algum motivo, eu preciso me rasgar minhas vestes por Ele. Queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Você que está com a sua família, seu amigo, abrace ele ou ela aí. Fala, querido, querida, você não está só. Nós não estamos só. Abrace, fala para ele, fale para alguém que está sozinho. Fale, nós não estamos só. Já choramos, já sofremos, pensamos que não ia dar certo, que não íamos conseguir. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, filho, filha, você não está só. Você não está só. Você não está só. Abraça a mãe. Vai lá, Nia, abraça a mãe. Fala, você não está só, você não está só. Vem cá, vem.
Um tempo de solidão que é terrível, irmão. Um tempo de silêncio. Mas olha onde o Senhor se manifestou através de uma brisa suave. Às vezes tudo que você precisa, às vezes você briga no serviço, você briga com amigos, e tudo que você precisa é ter alguém dentro da tua casa entendendo que nós não estamos sozinhos. Você não está só. Que você depende de alguém que vai além daquilo que gera recurso para você. Entenda algo, querido, que Elias pensava que ele estava sozinho. Mas a minha alegria vem de saber que eu não estou só. Olha aí para essa pessoa que está do seu lado, que conhece os teus defeitos e as tuas qualidades, mas decidiu te amar, tá contigo aí. E não larga não, irmão, não abra mão, porque o inimigo ele vai tentar soprar, vai tentar te desestabilizar. Muitas circunstâncias vão vir, muitos medos vão vir, muitas tempestades, desertos, gigantes, mas você precisa entender que você não está só. Fala para a pessoa aí que fala assim: conta comigo, conta comigo, amém? Eu quero orar. Feche teus olhos aí. Pai, aqui está a família, Senhor, e família é o fundamento do reino. Cadê Pedro? Vem cá. Tá com a avó? Vem cá. Senhor, nós precisamos do teu favor. Nesses dias de tantas guerras, Senhor, de tantas tristezas, de tantos medos, de tantos anseios, de tantas dores, de tantas aflições. Meu Deus, eu profetizo aqui que nessa noite pessoas vão dormir tranquilos, vão conseguir descanso, Senhor, porque existe descanso, Pai, que nós encontramos quando nós deitamos na nossa cama e dormimos, mas existe descanso que nós só encontramos quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Ti, e nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite, em família, em amigos, Senhor, porque nós sabemos que sozinhos nós não conseguiremos. Entendemos, ó Deus, na Tua palavra que a corda de 3 dobras é muito mais difícil de se romper, e nós estamos aliançados, Senhor, aliançados em um compromisso, firmados por Ti, ó Deus. Eu peço que o Senhor guarde o coração, guarde a mente, meu Deus, que o Senhor gere sonhos, ó Deus, novamente, em cada família, que eles venham sonhar juntos, ó Deus, não em querer conquistar algo pessoal, mas conquistar algo para cada um, para eles, para que eles como um todo venham desfrutar, venham ter paz, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, seja convidado para a mesa de novo. Que o Senhor seja, ó Deus, a presença, Senhor, o convidado de honra das nossas mesas. Meu Deus, na nossa cama. Meu Deus, que o Senhor seja, meu Pai, aquele que vai governar as nossas vidas, que vai levantar quando nós estivermos deitados e querendo largar tudo, que vai nos dar força em meio ao nosso cansaço, que vai nos fazer romper em fé em meio às nossas fraquezas, ó Deus, e ainda que estejamos, ó Deus, quase morrendo, que ao cheiro das águas, Senhor, venhamos receber a Tua vida, a Tua cura, venhamos voltar a crescer e produzir folhas e frutos para a glória do Senhor. Meu Deus, que venhamos amar, ó Deus, como nunca amamos, que venhamos honrar como nunca honramos, que venhamos, ó Deus, ser uma referência de família nesta geração, que pessoas possam olhar para cada família aqui representada e falar: vale a pena construir, vale a pena construir sobre o fundamento, porque pode vir a tempestade que for, o inimigo que for, o terremoto que for, o fogo que for, as águas que vierem, não vão ser capazes de destruir, porque está fundamentado em Ti, Jesus, somente em Ti. E se você crê, querido, dê um forte aplauso ao Senhor, porque o Senhor é bom e Ele tem firmado os nossos pés nessa noite, em nome de Jesus.